I think I took myself too serious. It's not that serious. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Ora, sejam então muito bem-vindos a Este País Não é para Jovens, uma esplanada semanal de opiniões de jovens ao sol. Ou um copo de cerveja com termoço e muita opinião. Esta semana com a opinião jovem que vem de Penafiel e com a agradável surpresa da participação da Ana Lourenço, da Juventude Social Democrata de Penafiel, que esteve muito bem representada pelo Rui Pedro há 15 dias atrás, mas sabemos todos nós que uma voz feminina dá logo outro requinte a qualquer podcast. Ana, muito bem-vinda, ainda em casa, em recuperação de uma pequena cirurgia, mesmo com o desconfinamento a acontecer, explica-nos lá o que é estar em casa, presa, e a ver os jovens a aderirem em massa às esplanadas. Olá, boa noite a todos. Olha, é uma vontade muito grande de sair e hoje fiz isso e fui visitar a minha querida cidade e agora estou aqui com um comprimidinho para fazer este podcast, mas acho que é positivo, acho que é muito bom estarmos a fazer este desconfinamento gradualmente. Estávamos a precisar disto para a nossa saúde mental. Só espero que seja com cuidado e que não voltemos a confinar. Muito bem. Também connosco, então, o Duarte Graça, do Bloco de Esquerda, de Penafiel. Boa tarde, Duarte. Desconfinamento para ti significa pintar caixas, não é? Ora, explica-nos lá, por favor, muito rapidamente, o que é isso do Boxing Day. Um Boxing Day em abril é, assim, no mínimo para nós, estranho. Muito rapidamente, o que é isso? Ora, antes de mais, olá a toda a gente. Este Boxing Day um bocado fora de época é basicamente portanto, eu e alguns colegas da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto estamos a organizar um evento internacional para estudantes de Física e aquilo é basicamente o resultado de termos que enviar caixas com a mercadoria relacionada com o evento para mais ou menos uns 40 países diferentes, o que é um esforço logístico enorme, mas basicamente é essa a raiz do Boxing Day em abril. Muito bem. Tiago José também está connosco e é o jovem líder da Juventude Socialista de Penafiel. Tiago, boa tarde. A Juventude Socialista de Penafiel continua a visitar as freguesias do concelho, aproveitando o bom tempo. A última visita foi até a 2 igrejas. Achas que irão encontrar gente em casa nos próximos fins de semana, se o tempo continuar assim? Sim, porque nós vamos, na verdade, ter com o candidato à junta e, antes de mais, boa tarde a todos. Temos aproveitado para visitar as freguesias, para dar a conhecer, porque temos-nos apercebido, Penafiel é um concelho muito grande, é dos concelhos maiores do distrito do Porto, e temos apercebido que há penafielenses que não conhecem todas as freguesias e que não foram ainda a todas as freguesias. Por isso o que estamos a fazer é daqui até à data das eleições, estamos a conhecer uma freguesia, a dar a conhecer uma freguesia por cada semana, mas sim, não se tem visto muitas pessoas na rua e ainda bem. Muito bem. Agora resta saber se elas vão continuar em casa quando vocês andarem por lá passear, porque com este sol e com este desconfinamento o pessoal tem saído todo para a rua. Ora, esta semana em que tivemos então o desconfinamento a acontecer, o sol, a abertura das esplanadas e foi-nos ver todos a correr para ficarmos com o melhor lugar, virado para qualquer lado, logo que não fosse lá às paredes de casa. Parecíamos presos a sair em liberdade condicional. E se nos prenderem outra vez, não sei se não haverá insurreição. De qualquer forma, como vi escrito por aí, tudo parece voltar ao normal, as esplanadas estão abertas, podemos passear entre concelhos, finalmente o Benfica lá ganhou com um penalti e o Sporting tornou a empatar depois de tanto tempo. Tudo a ir ao sítio. Vamos lá então avançar para os temas da semana, com penaltis ou não. E então avançamos para os temas que os jovens de Penafiel querem trazer esta semana para a sua grande cena. Devíamos começar com a Ana, porque as senhoras deveriam ser sempre em primeiro, mas esta semana o primeiro é o Duarte. E o Duarte traz-nos a cena de velocidade porque nos quer falar de transportes em Penafiel. Eu quase que ia dizer, tu até vieste de carrinho, mas não, tu queres falar do interface multimodal de novelas e do transporte em geral em Penafiel. Diz-nos lá então. Ora, é isso mesmo. Eu
pensei neste tema porque há, portanto, muito recentemente, em janeiro, foi basicamente anunciado que o projeto, supostamente em breve, avançará e à prevista está, ou melhor, à partida está previsto que o projeto dure cerca de um ano, e esta questão da interface multimodal de novelas acho que é muito interessante porque, embora considere que há um projeto interessante, sobretudo do ponto de vista da preocupação com a questão da sustentabilidade e até ter espaços verdes e ter, de certa forma, uma integração dos vários meios de transporte, incluindo meios de transporte público, como a questão do comboio e a questão dos autocarros. O grande problema aqui é que isto, sem sombra de dúvida, não resolve nem um décimo daquilo que são os problemas de transporte, de falta de transporte, aliás, no concelho de Penafiel. E eu acho que a grande preocupação aqui deveria ser a falta de perspectiva, sobretudo a médio e longo prazo, do atual executivo, que aliás é um executivo de continuidade há cerca de 20 anos, e nós, em relação à questão de transportes, não vemos os problemas a ser resolvidos e esta interface multimodal, embora seja um projeto interessante, não vai resolver aquilo que é, por exemplo, a falta a enorme falta de carreiras, a enorme falta de diversidade ao nível dos horários, por exemplo, dos autocarros. Nós sabemos que é um problema sobretudo nas zonas mais afastadas da freguesia central de Penafiel, por exemplo, a zona sul, Rio Mau Subolido. O problema chega ao ponto de muitas vezes ser mais vantajoso fazerem os transportes mais associados a empresas que operam mais na zona de Gondomar, por exemplo. Portanto, existe aqui um enorme afastamento, uma enorme negligência no que toca à questão dos transportes, e eu acho que este tipo de projeto, o grande problema e a grande preocupação que eu tenho aqui é que seja usado de alguma forma quase que para dizer que o problema está a ser resolvido, quando na verdade não está. E a grande questão aqui é o investimento que deveria ser feito. Deveria ser um investimento precisamente a pensar que os transportes são um serviço fundamental. Os transportes não só são um serviço fundamental no que toca, claro, à necessidade das pessoas, não é, de se deslocarem de um sítio para outro, mas também os transportes públicos são uma enorme necessidade no que toca à questão da sustentabilidade ambiental, no que toca à resposta às alterações climáticas. E, portanto, projetos interessantes não são suficientes para resolver esta questão, e eu, enfim, tenho uma visão completamente diferente daquilo que é a atual governação de Penafiel nesta questão, e a minha esperança é que no futuro haja alguma perspectiva diferente que possa... Mas olha, deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque já agora repara, imagina que há aqui pessoal, jovens em Amarante, e para perceberem noutros lados o que é isto do interface multimodal de novelas. E o que é que... Explica-me só muito rapidamente o que é isto, o mais rápido possível, por favor, para eu passar aos teus colegas. Sim, muito rapidamente. Portanto, a ideia daquilo que a Câmara chama de interface multimodal de novelas é basicamente criar uma infraestrutura, enfim, um edifício com arruamentos à volta, com espaços verdes à volta, que basicamente sirva para, por um lado, ter, portanto, parqueamento para autocarros, para poder fazer uma espécie de ligação entre portanto, a estação de novelas e o serviço de comboios e o transporte através de autocarro. A ideia também é ter acessos, por exemplo, para táxis ou outros serviços relacionados, como Uber, por exemplo, e também alargar um pouco o parqueamento para viaturas pessoais. Portanto, essa é a grande ideia do projeto. E então, mas se bem percebo, não achas que Penafiel esteja bem servido em transportes públicos? Não está nada, e aliás vimos a rapidez com que as empresas privadas de transporte coletivo
fogem à sua responsabilidade social numa situação como estas da pandemia. Nós vimos o serviço sofrer um enorme abatimento, apesar de, naturalmente, ainda haver uma grande necessidade de transportes, porque há coisas essenciais, desde transporte para as pessoas que trabalham em serviços sociais continuaram a ter que trabalhar este tempo todo, transporte para se deslocar, por exemplo, ao hospital, que é uma das questões centrais de transporte aqui no concelho. Portanto, estas necessidades, nesta altura nós vimos, como em muitas outras questões, como o serviço privado falha às pessoas quando a necessidade é mais elevada e, portanto, tem que haver aqui uma perspectiva pública de transportes coletivos. Muito bem. Tiago, em Penafiel, é claro que quero ouvir a tua opinião acerca do tema e daquilo que o Duarte trouxe, mas eu aproveitava para te perguntar qual é a tua perspectiva sobre as acessibilidades, além do transporte, do problema de transporte que existe em Penafiel, qual é a tua perspectiva sobre a acessibilidade que Penafiel tem em relação a outros pontos? Se isso também se é importante, ou seja, se existe oferta em transportes públicos para Penafiel ir para Entre os Rios, para ir para o Porto, para ir para Amarante, para ir para Guimarães, para ir... Percebes? Eu estou a perceber. Eu acho que, antes de mais, completando só aqui um bocadinho o que disse o Duarte, a estação intermodal é, na verdade, um terminal de autocarros, como já existe em várias cidades do país, com a particularidade de ficar ao lado da estação de comboios. Eu acho que a zona é efetivamente bem escolhida, porque Penafiel não tem uma estação de comboios no centro da cidade, como tem, por exemplo, Paredes, e havia essa dificuldade. Nós estamos a falar, isto é a minha opinião, que é uma obra que está a ser usada uma vez mais como uma grande infraestrutura que está a ser usada com algum aproveitamento eleitoral, porque, aliás, já foi anunciada em 2019, mais ou menos por esta altura do ano, foi iniciada em 2020, mais ou menos por esta altura do ano, é só pesquisar as notícias e ver notícias de 2019 e 2020, e está a ser anunciada outra vez neste momento, e provavelmente vão colocar lá a primeira pedra há poucos dias das eleições, e entretanto a obra há de continuar com o próximo executivo. Relativamente à oferta de transportes públicos e a capacidade de nos movermos na região, eu acho que não, acho que estamos muito mal servidos, mas aí o ónus da causa não pode estar naturalmente só sobre o Concelho de Penafiel. Devemos ser justos e perceber que isso terá de ser uma perspectiva de âmbito regional ou distrital, e acho que neste caso quem está a trabalhar mal do ponto de vista da articulação, e Penafiel tem naturalmente a sua cota à parte, como tem os outros municípios, é a Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa. Devia haver maior articulação entre todos os concelhos da região, em trabalharem com uma região intermunicipal que são, e garantir que há pelo menos a coordenação dos horários entre as várias empresas privadas que servem em Penafiel, que servem em Paredes, que servem em Lousada. Eu dou o exemplo, nós temos dado muito esse exemplo na JS, dou o exemplo que é um exemplo prático de um militante que eu tenho na Juventude Socialista, que era das Termas de São Vicente e que estudava no Politécnico de Felgueiras, ou seja, estudava na Escola Superior de Tecnologia de São Felgueiras, que é a única instituição pública de ensino superior que nós temos na região, com muita pena minha. E ele, para ir das Termas até à sua instituição de ensino, que não é assim tão distante quanto isso, tinha que apanhar um autocarro das Termas até Penafiel, de Penafiel tinha que apanhar outro autocarro até Paredes, e de Paredes apanhava sim um autocarro para Felgueiras, porque não havia ligação direta entre Penafiel e Felgueiras no ponto de vista da modalidade e em transportes públicos. Ou seja, compensa-lhe mais a nível de tempo e a nível de custo ir no seu carro particular sozinho do que estar a apanhar 3 autocarros e demorar 2 horas para cada lado. Não temos muito tempo, acho que era um debate, o ponto da mobilidade, eu acho que era um debate muito extenso, e só mesmo para concluir, se tiver tempo, o Duarte falou do sul do concelho, que às vezes compensa mais as pessoas de lá estudarem noutros concelhos. É evidente porque ninguém que mora no sul do concelho e que não tenha transportes, a não ser um de manhã, um à tarde e um à noite, para ir e para vir para a sua freguesia, quando tem autocarros de 10 em 10 minutos a ir para o Porto, naturalmente que essas pessoas vão preferir que os filhos estudem nos concelhos vizinhos. O que eu acho, o que não é compreensível, e isso aconteceu em Penafiel e é bom que se diga, foi que este executivo tirou os passos a essas crianças, ou seja, as crianças de Rio Mau, perderam os passos escolares, porque a Câmara não lhes resolvia a questão de lhes fornecer maior capacidade para se transportarem para as escolas em Penafiel, mas também não as deixava estudar nos concelhos vizinhos,
e por isso tirou-lhes os passos escolares. Eu acho que isso foi algo que não foi correto e acho que também deve ser